A paz do Senhor a todos. Vamos ler a palavra do Senhor. Quero ler aqui em Eclesiastes, capítulo de número 3, versículo 1. Diz a palavra do Senhor: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Aleluia. Vamos estar louvando o Senhor com um hino. Glória a Deus. Deus seja louvado em nossas vidas. Aleluia. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, homem independente, e deixo de simplesmente não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, com seus braços de amor. Abraça-me, com seus braços de amor. Aleluias, Deus seja louvado. Vamos ler a palavra do Senhor. Glória a Deus. Eu quero ler aqui em Lucas, capítulo de número 22, versículo 31. Deus tem uma palavra gloriosa para nós, nessa noite. Lucas, capítulo 22, versículo 31. Jesus diz assim, Simão, Simão,
Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Essa é a palavra do Senhor, né, irmãos? O texto, ele nos traz aqui uma grande advertência, né? Olha para você ter uma ideia. O apóstolo Pedro, que na época que ele era discípulo ainda, né? Ele havia andado com Jesus por mais de 3 anos. Aqui já aproximava o dia da morte de Jesus, né? Quando Jesus, então, falou isso para Pedro. Ele estava ali próximo à morte de Jesus. E Jesus, o seu ministério durou, então, 3 anos e meio. Então, era mais de 3 anos, né? Isso aqui. Jesus falou, então, para Simão que o diabo, Satanás, havia reclamado diante de Deus a vida de Pedro para o peneirar como trigo. O que é peneirar? Peneirar é sacudir, né? Se o inimigo, ele reclamou diante de Deus a vida de Pedro para sacudir, para tentar a Pedro, né? Peneirar ele como trigo. A Bíblia Sagrada mostra que o inimigo, ele é o nosso acusador. Ele nos acusa de dia e de noite diante de Deus. Está na palavra de Deus, lá no Apocalipse, né? Ele é o nosso acusador. Então, ele reclamou a vida de Pedro. Se a gente observar o texto, Satanás reclamou a vida de Pedro. Ele pediu para tentar a Pedro justamente porque Pedro, ele tinha algumas coisas que precisavam ser mudadas na vida dele, né? Existiam algumas pendências na vida dele. Pedro, ele era uma pessoa que estava muito confiante em si mesmo, né? Ele estava muito apoiado na sua justiça própria. Ele acreditava que ele era autossuficiente, né? Ele estava aqui soberbo, né? Arrogante, em acreditar que ele podia muito bem passar por tudo, né? Porque ele achava que ele se conhecia. Então, o diabo aproveitou essa brecha na vida de Pedro. Pedro, ele já estava aqui há mais de 3 anos, andando com Jesus, e ele contemplou vários milagres, prodígios, maravilhas. Ele acompanhou de perto a vida de Jesus, o ministério de Jesus. Mas ele ainda existia na vida dele alguns detalhes que precisavam ser reparados, né? Precisavam ser modificados. Às vezes, amados irmãos, né, pelo fato de nós andarmos com Jesus 10 anos, 15, 20 anos, que nós não precisamos de ser moldados, né? Nós precisamos de ser transformados, modificados pelo poder de Deus. Como a palavra de Deus mostra, o apóstolo Paulo diz aos Romanos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo a tentação contribui para o nosso bem, né? Contribuiu para o bem aqui do apóstolo Pedro, que nesse momento aqui era discípulo, né? Discípulo do Senhor, Pedro. Então,
contribuiu para o bem dele. Às vezes é necessário nós levarmos alguma queda para nós nos tornarmos cristãos melhores. A Bíblia diz que Deus abate o soberbo. Deus abate o arrogante. Deus abate aquela pessoa que está confiada em si, né? Salomão, em Provérbios, diz assim: não te estribes no teu próprio entendimento, quer dizer, não te firmes no teu próprio entendimento, não te firmes em tua própria confiança, não te firmes em tua própria força, né? Não te apoies em si mesmo. Então Pedro aqui, ele estava apoiado em si mesmo. Ele achava que ele era muito crente, para então ele não negar a Jesus. Você vê, olha, ele declara aqui que ele declara a Jesus que ele estava pronto a ir para a prisão como para a morte, se fosse preciso, né? Por causa de Jesus. Mas na verdade ele não estava pronto. Ele não estava pronto para ir para a prisão, ele não estava pronto para ir para a morte. E ele provou isso negando a Jesus. Por que ele negou a Jesus? Porque ele estava com medo de ser preso. Estava com medo de morrer. Né? A palavra de Deus mostra que o nosso coração ele é enganoso. Ele é enganoso. Ele engana a nós mesmos. Enganoso é o coração do homem. Então, amados, nós não nos conhecemos. Às vezes a pessoa acha que ele se conhece, mas na verdade ninguém conhece a si mesmo. Só Deus nos conhece de verdade. Pedro aqui não conhecia a si mesmo. Então o que acontece? O fato de Pedro estar apoiado em si mesmo, na sua alta confiança, né? Na sua alta suficiência, por ele estar estribando, né? Em sua justiça própria. Ele precisava então de passar por esse momento para ele ver que nós, em nós mesmos, nós não somos nada. Então Jesus disse: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou. Vos reclamou a quem? A Deus. Para vos peneirar como trigo, para vos sacudir, né? Para vos deixar em dúvida, em confusão. O inimigo ele faz isso. Ele nos tenta para nos deixar confuso. O próprio Jesus ele passou por momentos de tentações, né? Ele foi tentado no deserto por 40 dias. Então o que acontece? Se Jesus foi tentado, nós não estamos isentos de sermos tentados. E essa tentação aqui na vida de Pedro, ela era necessária. Tão certo que ela era necessária que Jesus não rogou a Deus por Pedro para que ele fosse livrado da tentação. Não. A Bíblia diz que Jesus rogou por Pedro para que a fé dele não desfalecesse. Quer dizer, era necessário que Pedro passasse por isso. Jesus não rogou ao Pai para que o Pai livrasse a Pedro da tentação, para que o Pai livrasse a Pedro dele ser peneirado. Mas Jesus rogou ao Pai que a fé de Pedro não desfalecesse em meio àquela tentação, não é? Então, muitas vezes, Deus permite, irmão, nós passarmos por muitas coisas. E essa tentação aqui, ela foi necessária na vida de Pedro.
Pedro, como nós, às vezes nós nos achamos, nós estamos muito convencidos de que nós estamos crendo demais. Às vezes há momentos em nossas vidas que nós nos achamos, né? E essas coisas muitas vezes acontecem, necessário às vezes nós caímos do cavalo, para que nós venhamos a nos enxergar, né? Porque o ser humano, ele é tendencioso a isso, a achar que ele é muita coisa, e nós não somos nada, nós não somos ninguém. O apóstolo Paulo diz que em nós não habita bem algum. Eu estou falando propriamente dito. Em nós. Fala na natureza adâmica, né? Nesse corpo pecaminoso, nessa natureza pecaminosa, não habita bem algum. Só existirá em nós bem, só existirá em nós coisa boa através de Cristo, na nova criatura, né? Em Cristo, aí sim nós somos nova criatura. Mas em nós mesmos, nós não podemos nada, nós não fazemos nada. Mas muitas vezes nós nos achamos muito em nós mesmos. Né? Tem muita coisa, irmãos, que precisa de acontecer na vida das pessoas para elas se enxergarem, para a ficha cair, né? E nós conhecemos muito bem a parábola do filho pródigo. Nós conhecemos ali que o pai permitiu então que o filho fosse viver a sua vida. Entregou ali a parte que ele tocava dos seus bens e ele foi. E lá ele gastou todo o seu dinheiro, sobreveio naquela terra uma grande fome. E ele então foi trabalhar lá de tratar de porcos. Desejava comer o que os porcos comiam e nada lhes era dado. Então, naquele momento de sofrimento, naquele momento ali de dificuldade, naquele momento ali que ele estava passando por um momento de peneiramento, né? Estava passando por um momento ali de, não só de prova, mas também de tentação. Naquele momento a ficha dele cai. A Bíblia diz que o filho pródigo caiu em si. Quer dizer, a ficha caiu. Ele se enxergou. Está vendo como os momentos difíceis, eles somam para o nosso bem? Como as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus? Às vezes acontece uma situação difícil na sua vida, um momento difícil na sua família, você acha que aquilo lá é para destruição, mas talvez não é para destruição, talvez é para construção, né? Talvez Deus está permitindo aquela situação ali para haver transformação naquele lugar, para haver mudança naquele lugar. Então o que acontece? O filho pródigo, ele estava dentro da casa do pai dele, antes dele pedir os seus bens, né? Ele estava com os pés lá dentro da casa, mas o coração dele não estava lá, o coração dele estava lá fora. Então, como Deus não quer só os seus pés na casa dele, Ele quer também o seu coração, porque infelizmente tem pessoas que estão servindo a Deus, entre aspas, né? Está ali dentro do templo, o corpo dele está ali, mas o coração está fora. Às vezes ele louva com a boca, mas o coração está fora. Como Deus falou do povo de Israel. Vocês me louvam com os vossos lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Então, filho pródigo, ele estava dentro da casa do pai, mas o coração não estava. Então, às vezes Deus permite situações para ele também trazer o coração da pessoa para dentro da casa do pai, né? Então ele permite. Deus permitiu o filho pródigo ir, né? Aquele pai ali é o tipo de Deus, ele permitiu.
Porque Deus sabia do fim. Deus conhecia o fim de todas as coisas. O filho pródigo não conhecia a si mesmo. Ele achava que a vida dele estava muito ruim ali junto com o pai, mas na verdade estava muito boa. E ele achava que estava ruim, não se conhecia. Então Deus, aquele pai que é o tipo de Deus, permitiu aquele filho ir. Então lá quando ele estava vivendo uma situação difícil, uma situação complicada, todo rasgado, maltrapilho, vivendo uma vida de miséria, aí a Bíblia diz que ele cai em si, quer dizer, a ficha dele cai, ele se enxerga. Aí você fala para mim assim, ó, o que o filho pródigo passou foi ruim? Não. O que o filho pródigo passou foi muito bom para ele, não é? E o que acontece conosco muitas vezes é muito bom para nós. Você vai viver ali um momento difícil nessa terra, mas esse momento difícil ali, Deus está permitindo você perder algo secundário nessa terra para obter o que é de melhor, que é a sua salvação. Então aquele filho pródigo, ele permaneceu na casa do pai para sempre. E agora, não somente o corpo do filho pródigo, não somente os pés do filho pródigo estavam ali dentro da casa do pai, mas agora o seu coração, né? É o que Deus quer fazer comigo e com você. Então, era necessário isso acontecer na vida de Pedro. Pedro estava muito apoiado na sua força, né? Em si, achando que era autossuficiente, autorresistente. Quem sabe Pedro pensava que era mais crente do que os demais discípulos. Então, o diabo reclamou a vida de Pedro, achou essa brecha, né? E Deus então permitiu aquilo. Ele foi de fato tentado, mas a fé de Pedro não desfaleceu, né? Porque Jesus rogou pela fé de Pedro. Não rogou para Deus tirar essa tentação. Não rogou a Deus para Deus impedir isso. O que foi esse peneirar? Esse peneirar ele está mais embaixo. Foi justamente as vezes em que Pedro negou Jesus 3 vezes. O diabo usou os criados ali, né, do sumo sacerdote, que estavam ali no pátio, para perguntar a Pedro, para falar com Pedro, né, afirmar que Pedro ele era verdadeiramente um dos tais que andavam com Jesus. E usou a Pedro para que Pedro negasse, né, dizendo que não conhecia Jesus. Então a ficha caiu em Pedro quando o galo cantou. O galo ali ele foi o ponto-chave para fazer com que Pedro caísse a ficha. Se lembrasse de que ele tinha negado Jesus. Depois disso a Bíblia diz que ele chorou amargamente. E esse choro foi muito bom para Pedro. Ele viu ali que agora que ele não era nada, que ele não era ninguém, que nós não podemos ficar apoiados em nós mesmos, que nós não nos conhecemos, nenhum de nós nos conhecemos. Só Jesus nos conhece de verdade. Então, Jesus diz, eu porém roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Pedro havia andado mais de 3 anos com Jesus e ele não era convertido ainda. Quando tu te converteres. Por isso que eu falo aqui que ele faltava detalhes na sua vida. Ele precisava de ser transformado. Ele não era convertido ainda. Como muitos de nós não somos convertidos. Então, Jesus diz, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Jesus está dizendo aqui que ninguém pode dar aquilo que não tem. Quer dizer, Pedro, quando você se converter,
Aí você está pronto para fortalecer os seus irmãos, para converter os seus irmãos. Né? Só pode fortalecer alguém aquele que já foi fortalecido. Então Pedro só estaria preparado para fortalecer alguém quando ele verdadeiramente estivesse fortalecido, ou seja, convertido de verdade. Ninguém pode dar aquilo que não tem, que não possui. Tem muita gente aí querendo dar algo que ele não possui. Então o que acontece? Tudo tem o seu tempo determinado. Nós lemos aqui no início desse culto. Tudo tem o seu tempo determinado. Para você fortalecer alguém, você precisa primeiro ser fortalecido. O Pedro agora é fortalecido. Fortalecido com o quê? Com o abatimento. Não é? Então, muitas vezes, irmãos, é necessário nós sermos abatidos. É necessário que nós passemos por momentos difíceis para que o nosso ego seja quebrado, para que o nosso ego seja destruído. O ego aqui de Pedro estava muito em eminência. E era necessário que o ego dele fosse quebrado, fosse destruído. E ele agora, ele passasse então a apoiar a sua vida em Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus mostra, Jesus diz assim, ó, sem mim nada podeis fazer. Não, ele estava muito apoiado aqui no seu ego. Era necessário isso para quebrar o ego. Eu sempre digo, irmãos, a maior barreira que nós temos a romper, o maior inimigo que nós temos que derrotar, aí você vai falar para mim assim, é o diabo. O maior inimigo a ser rompido, não. O maior inimigo a ser rompido, o maior inimigo a ser vencido é o nosso ego pessoal. Quando nós vencemos o nosso eu, o nosso ego, o diabo automaticamente ele foge de nós. Está escrito lá na carta do apóstolo Tiago, ele diz assim, sujeitai-vos a Deus e resistir o diabo. O que é sujeitar a Deus? É você deixar de sujeitar a si mesmo. É você colocar o seu ego por terra. Quando eu sujeito a Deus, é porque eu deixei de sujeitar a mim mesmo. Eu deixei de ser submisso ao meu ego pessoal. Então, quando eu sujeito a Deus e resisto ao diabo, quer dizer, eu permaneço sujeitando a Deus, porque o diabo ele vai vir para colocar o seu ego em eminência de novo. Por isso que eu tenho que resistir o diabo. Quando eu coloco o meu ego em eminência, em primeiro lugar na minha vida, o diabo tem força nisso. Mas quando eu abato o meu ego e sujeito a Deus, aí o diabo não gosta, ele vai vir para trazer o seu ego, aflorar o seu ego de novo. Então aí você tem que resistir, né? Se você resiste o diabo, sujeita a Deus e resiste o diabo, ele fugirá de vós. Então o primeiro a ser vencido é o nosso ego pessoal. O seu maior inimigo está dentro de você. É o seu eu. Que quer te fazer grande. Que quer te fazer independente. Que quer te colocar em eminência. Que quer fazer com que você se ache. Se ache bonito demais. Se ache muito inteligente. Se ache melhor do que os outros. Se ache mais crente do que os demais. Então Pedro aqui ele se achava crente demais. Como muitos de nós, né? Então o que acontece? Essa situação foi permitida na vida de Pedro. Eu estou falando do Pedro aqui, é antes dele se converter, irmãos.
Porque Pedro, depois que ele se converteu, que ele foi cheio do Espírito Santo, ele foi um novo homem, uma nova criatura, uma nova pessoa. Todos nós passamos por esse processo que Pedro passou. Então aqui ele não estava convertido ainda. Então olha aqui. Ele, porém, respondeu. Ele quem? Pedro. Pedro, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Não estava nada. Não estava pronto. E Jesus sabia que ele não estava pronto. E Jesus sabe que muitos de nós não estamos prontos para ser levado para a prisão, para ser levado à morte, por causa dele. Jesus sabe disso. Quem sabe um espírito de convencimento está te dizendo nesse momento que você está pronto, mas na verdade não está. A maioria de nós não estamos prontos. Quando nós entendemos isso e somos humildes a isso, irmãos, reconhecemos. Deus, Ele quer que nós sejamos sinceros. E antes de nós sermos sinceros a Deus, é necessário que nós sejamos sinceros a nós mesmos. Você precisa se render, nós precisamos de nos render. Nós precisamos de reconhecer as nossas falhas, as nossas debilidades. Nós precisamos de reconhecer que muitos de nós ainda não estamos prontos. Quando nós nos achamos autossuficientes, quando nós nos achamos, achamos que nós estamos capazes, habilitados, nós paramos de depender de Deus. Então, quando Pedro fala assim, não, eu estou pronto. Então, ele parou de depender de Deus. Todo cristão que fala assim, não estou pronto para isso, não estou pronto para aquilo, eu careço de Deus. Então, essa pessoa ela é bem-aventurada. Então, é muito importante, irmãos, que nós não percamos jamais a dependência de Deus. Mas Jesus disse a Pedro, afirmo-te. Está vendo que Jesus, ele sabia, ele tinha convicção de que Pedro não estava pronto. Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Está vendo? Então, Jesus disse a Pedro que ele negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. E todos nós conhecemos a história e sabemos que Pedro negou. Só que Pedro, depois de tudo isso, irmãos, ele se tornou um cristão melhor. Depois de tudo isso, Pedro se converteu. Isso foi necessário para a vida de Pedro. Pedro agora deixa de apoiar em si mesmo, na sua autoconfiança, para depender totalmente de Deus. O diabo achou que ia destruir a vida de Pedro, que ia acabar com a vida de Pedro ali mesmo. Mas aquilo que para o diabo era o fim de Pedro, para Deus era o começo de uma nova história. Era o começo de uma genuína conversão, O diabo, ele é confundido muitas vezes. Muitas vezes ele nos tenta achando que vai nos destruir, mas Deus às vezes está permitindo aquilo, Um momento ali, para que ele comece algo transformador, impactante em nossas vidas. Então, o inimigo ele foi confundido ali, ele achou que ia acabar com a vida de Pedro. Pelo contrário, aquilo ali serviu para promover Pedro, para converter Pedro de verdade. E mais, através da vida dele, ele então fortalecer muitos irmãos. Então ele se tornou um cristão melhor. Então, irmãos, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. As provas, as tentações, tudo contribui. Às vezes até a nossa queda, em algum momento da nossa vida. A palavra de Deus mostra lá no livro de Daniel,
que muitos cairão para serem purificados. Olha para você ver. Até a queda daquele que verdadeiramente Deus tem um propósito na vida dele, vai contribuir para o bem dele lá na frente. Essa pessoa que você conhece, que é seu parente, que às vezes está fora da casa de Deus. Às vezes Deus vai usar essa situação para trabalhar na vida dele, para ele entender que verdadeiramente a maneira que ele estava na casa de Deus anteriormente não era a maneira que Deus queria ele. E ele pegou e desviou, saiu da presença de Deus, e lá ele apanhou no mundo, como o filho pródigo, apanhou lá bastante no mundo. E lá ele entendeu que ele precisava de depender de Deus como nunca. E agora, ele voltando para a presença de Deus, ele vai voltar uma pessoa melhor. Amém? Deus abençoe poderosamente sua vida e que essa palavra seja grandemente edificante para você. Deus abençoe.